Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma videoaula da Escola Centro Educacional Fabrício Sampaio. E hoje, turma, nós teremos a nossa aula de História, Geografia e Português, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula e vamos lá. Para iniciarmos, vocês precisam pegar o livro de História e Geografia e colocar na página 41, tá? Para vocês poderem fazer esse acompanhamento no livro de vocês. E o nosso assunto de hoje será sobre os movimentos sociais. Isso mesmo. Nós estamos finalizando agora este assunto sobre as repúblicas, sobre a República Oligárquica, tá? Então, nós iremos finalizar na aula de hoje esse assunto sobre a República Oligárquica, gente. Então, vamos lá. Durante as primeiras décadas aí da República, muitas pessoas mostraram-se descontentes com a situação em que viviam. Como assim, gente? Eles estavam insatisfeitos, né? A população estava insatisfeita da forma como eles viviam e como trabalhavam. Essa insatisfação motivou o surgimento de vários movimentos sociais aí em diversas regiões do Brasil. E é sobre esses movimentos que nós iremos falar, que nós iremos abordar na aula de hoje. Então, o nosso primeiro movimento é saber o que foi a comunidade de Canudos, tá? O que foi a comunidade de Canudos, o que eles reivindicavam. Então, esse assunto é o da página 41. Podem acompanhar aí no livro de vocês, tá? No interior da Bahia, entre os anos aí de 1877 e 1897, milhares de pessoas seguiam quem? Seguiam Antônio Conselheiro. Era um homem que ele falava sobre a Bíblia e os valores cristãos, tá? Então, em 1893, o que eles fizeram? Eles fundaram uma comunidade que ficou conhecida aí como Arraial de Belo Monte. E lá os moradores, eles cultivavam o quê? Eles cultivavam alimentos e criavam os animais. Eles criavam os animais. Para que eles criavam isso? Que era para o próprio consumo, para eles consumirem. Então, para eles viverem, comerem, o que eles faziam? Eles criavam o próprio alimento, criavam os próprios animais para poderem utilizar aí como alimentos. Então, mais uma vez, a comunidade de Canudos, era uma comunidade que ficou conhecida aí como o Arraial de Belo Monte, e vocês vão já entender, tá? Então, era uma comunidade e eles seguiam Antônio Conselheiro, que era quem falava sobre a Bíblia e os valores cristãos. Então, o que eles fizeram? Eles se organizaram e fundaram uma comunidade que ficou conhecida como Arraial de Belo Monte. Vamos continuar. Então, gente, o governo e os fazendeiros, eles não ficaram muito alegres com essa fundação, digamos assim, com essa criação dessa comunidade, não, tá? O Arraial, que também foi chamado aí de Canudos, cresceu rapidamente e chegou a ter milhares de habitantes. Eles tiveram aí milhares de habitantes. Então, Arraial de Belo Monte, Arraial de Belo Monte também era chamado de Canudos, por isso que tem o nome aí, a comunidade de Canudos. Então, como eles iam crescendo, gerou que um descontentamento dos membros, E nós vamos verificar quais eram esses membros aí, olha só. Os membros da igreja,
aos fazendeiros da região que naquela época mandavam, né, mandavam nas regiões. Naquela época não, né, porque até hoje existem locais aí que quem manda na região são os fazendeiros. Então, representantes do governo que viam na comunidade uma ameaça a seus interesses. Então, eles não aceitavam a forma como eles estavam vivendo, não aceitavam. Por quê, gente? Porque como eles iam crescendo, a intenção, eles tinham medo de perder o poder, entendeu? E aí eles viam aí a comunidade como uma ameaça. Então vamos lá para mais um slide. E tornaram-se alvo de tropas republicanas. Com isso, os sertanejos eles foram acusados de quê? De tentar restaurar a monarquia e tornaram-se alvo de ataques de tropas enviadas pelo governo republicano. E esses conflitos, pessoal, iniciaram-se em 1896, tá? Em 1896. E os conflitos iniciaram em 1896 e em 1897 a comunidade foi destruída e a maior parte foi morta. Vamos seguir para o próximo slide. Sim, vocês irão responder a página 41 do livro de vocês no caderno, tá? É a seguinte questão, Com base no texto e na imagem acima, o que podemos afirmar sobre a organização do espaço de Canudos? Então, vocês irão responder na página 41. Vocês irão responder no caderno a atividade da página 41 e vamos ao nosso próximo movimento. É isso mesmo, o que vocês estão vendo aí, a revolta da vacina. Eu sei que até hoje tem gente aí que não gosta de vacina. Então vamos descobrir o que era a revolta da vacina, tá? Na época aí, quem era o presidente? Era o presidente Rodrigues Alves, que ele assumiu o cargo em 1902. E a meta dele, gente, era reformar a área urbana do Rio de Janeiro. Então, a modernização começou com a construção de largas avenidas, né? Começou com a construção de largas avenidas e de muitos prédios, de alguns prédios, porque naquela época não existiam vários prédios. Então, o que ele dava como desculpa para fazer essas benfeitorias? Não era como desculpa, né? Porque na verdade era o dever dele investir lá no Rio de Janeiro. Então, na época, as ruas, eles eram o quê? Estreitos, eram ruas estreitas, não tinha tratamento de esgoto, e havia o que? As proliferações de doenças, tá? Então, por que as pessoas ficaram também revoltadas? Porque muitas famílias, gente, que moravam nesses locais, elas foram desabrigadas, porque quando você precisa construir alguma coisa, uma avenida principalmente, é preciso desabrigar as pessoas, é preciso indenizar aquela pessoa. Hoje em dia é preciso indenizar aquela pessoa para que ela saia daquele local e vá para um outro local melhor. E assim eles conseguem construir prédios, viadutos, avenidas, ruas, e dessa forma que eles conseguem aí construir as avenidas. Então,
Só que nessa época existia uma proliferação de doenças, tá? E quais eram essas doenças? A febre amarela, a peste, a varíola e a tuberculose. Com isso, o presidente chamou quem? O médico Oswaldo Cruz. E aí ele e a sua equipe tomaram algumas providências. E que providências eram essas, gente? Vamos lá, era a remoção do lixo, porque a cidade era muito suja mesmo. Então, eles removeram o lixo, uso de raticidas, porque naquela época, por incrível que pareça, existia muita quantidade de lixo. E o lixo, o que ele traz? Ele traz muitos ratos, ele traz muitos animais que não nos ajudam e sujam muito, trazem doenças. São animais que trazem muitas doenças. E o outro são os mosquitos e o combate aos mosquitos transmissores, gente, pelo amor de Deus, transmissores da febre amarela. Então ele combatia aí, tentou combater, os mosquitos transmissores da febre amarela. Só que aconteceu o seguinte: a fim de eliminar a varíola, era necessário o quê? Vacinar a população. E aí o governo iniciou o quê? Uma vacinação obrigatória. O que é obrigatório, gente? É algo que você é obrigado a fazer. Entenderam? É obrigado a fazer. Então, a falta de esclarecimento e a forma agressiva com que a vacina ela foi imposta, porque foi uma vacinação obrigatória, a população fez o quê? Se rebelou. Isso mesmo, a população se rebelou. Não aceitavam ser vacinados para o combate à varíola. Eles não aceitavam e ficaram desconfiados quanto a seus benefícios. Na verdade, era a falta de esclarecimento, né, gente? Falta de conhecimento. Então, não era uma coisa que eles estavam aptos a ser, era vacinados. Não era comum você ser vacinado contra algum tipo de doença. E aí, em novembro de 1904, durante cerca de uma semana, as pessoas confrontaram os representantes do governo. Isso mesmo, as pessoas não aceitavam fazer parte da vacinação obrigatória, e aí durante uma semana eles confrontaram os representantes do governo. Então vamos lá, vamos a mais uma revolta, que agora é a revolta da chibata, que você vai encontrar na página 43. Gente, olha só falando aqui em relação à revolta da vacina, vocês irão responder a página 42, tá? Mas fiquem tranquilos, porque eu coloquei lá no finalzinho do slide sobre a atividade que vocês irão realizar. Então, vamos descobrir o que é a revolta da chibata. O que foi a revolta da chibata que aconteceu no ano de 1910, no início do século 20, onde os marinheiros eles viviam em péssimas condições de trabalho. O soldo era muito baixo, gente. O que é o soldo? Aí você vai se perguntar assim, pelo amor de Deus, o que é o soldo? O soldo, gente, era o salário militar. Era como era chamado o salário militar. Então, era baixo, o salário era baixo, o trabalho era excessivo, a alimentação era deficiente e muitas vezes, os marinheiros, eles eram o quê? Eles eram punidos
Como que eles eram punidos, gente? Eles eram punidos através da chibata. Isso mesmo, eles eram punidos através da chibata, com o uso aí da chibata. Por essas razões, os marinheiros ficaram insatisfeitos. Mas quem que não fica insatisfeito, né? Quando você trabalha e aí você é punido, você é castigado, ainda mais com o uso da chibata. As más condições motivaram o início de uma rebelião, gente, que foi em 22 de novembro de 1910 no Rio de Janeiro. E sabe por quê? Sabe por quê que eles se rebelaram? Porque um marinheiro recebeu de castigo aí 250 chibatadas na presença de todos. Gente, isso daí é um absurdo. Infelizmente, era o que acontecia com os marinheiros. Eles eram punidos e esse marinheiro aí recebeu 250 chibatadas diante da população do navio, tá? Então, eles foram liderados por João Cândido Felisberto e eles tomaram as embarcações. E aqui vocês estão vendo no slide, esse aqui é o João Cândido, foi ele quem liderou a revolta da chibata. E os marinheiros, eles tomaram embarcações e ameaçaram o quê? Bombardear a capital, que naquela época era o Rio de Janeiro, que era a capital. E algumas exigências, eles faziam algumas exigências, entenderam? Eles faziam algumas exigências e a principal delas era qual? Era o fim das chibatadas. E depois aí de várias negociações, o presidente Hermes da Fonseca decretou o quê? O fim da chibata como castigo, que foi aí em 27 de novembro de 1910. E vamos a mais um movimento, né? Agora coloquem o livro de vocês aí na página 44 e nós iremos descobrir o que é a revolta, o que é a Guerra do Contestado. Vamos lá verificar o que é a Guerra do Contestado. Envolveu conflitos pela disputa de terras nos estados do Paraná e Santa Catarina. Então, gente, a Guerra do Contestado, o conflito do contestado, tá? Ou Guerra do Contestado, ele envolvia a disputa de terras, porque muitas pessoas foram expulsas também da sua terra. A tensão teve início aí quando o governo cedeu para a construção de uma estrada de ferro na região. Por isso iniciou a Guerra do Contestado ou o conflito do contestado, porque o governo retirou as pessoas, várias pessoas foram expulsas de suas terras para a construção de uma ferrovia. Então, em condições difíceis, encontraram esperança na formação de novos povoados. E como que surgiu esses novos povoados? Vocês irão já verificar, ó. Com a ajuda de José Maria, tá, gente? José Maria era um monge e ele que foi líder na época da formação de povoados. Ele defendia o quê? Ele defendia a ideia de governo independente na comunidade. Para quê? Para não dependerem do governo. Então, ele defendia isso. E isso desagradou quem? O governo republicano, que passou a enviar tropas para combater os habitantes das comunidades, da comunidade aí
do Contestado. Aqui tem um pequeno resumo sobre o que foi aí a Guerra do Contestado. Então vamos lá. Os coronéis da região e os governos aí falando de federal e estadual começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria e sua capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o Beato de ser o inimigo da República, que tinha como objetivo aí desestruturar o governo da região. Com isso, policiais e soldados do exército foram enviados para o local, com o objetivo de desarticular o movimento. Então, aí, eles tinham o objetivo de desarticular o movimento. Os soldados e policiais começaram a perseguir o Beato e seus seguidores, armados de espingardas de caça, facões, enxadas. Os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais que estavam bem armadas. Nestes conflitos armados, entre 5.000 e 8.000 rebeldes, aí na maioria camponeses, morreram. E as baixas do lado das tropas oficiais foram bem menores, gente. Então, aí, olha só, esse daí é um resumo sobre o conflito aí do Contestado, da Guerra do Contestado. Inclusive, quem morreu nessa época aí, em 1912, o Beato chegou a morrer, José Maria chegou a morrer em 1912. E muitas pessoas foram mortas. E agora nós iremos falar sobre a greve geral, descobrir aí o que foi a greve geral que aconteceu no ano de 1917 e que vocês podem acompanhar na página 45 do livro de vocês, tá? Então vamos lá. Aqui também nós temos a greve geral de 1917, é o nome pela qual ficou conhecida a paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil, que ocorreu aí em julho de 1917. E essa greve, gente, ela ocorreu na cidade de São Paulo, tá? Vocês não podem esquecer que onde iniciou aí a greve geral, que envolveu várias categorias profissionais, ocorreu em São Paulo. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil aumentou suas exportações, em decorrência especialmente da Primeira Guerra Mundial, Embora o salário subisse, o custo de vida aumentava de forma desproporcional, deixando os trabalhadores em mais condições para sustentar suas famílias. Por que isso acontece? Porque por mais que aumente aí o salário, as coisas também vão aumentando até mais do que o salário. Isso daí acontece até hoje. Podem perceber, o salário no meio do ano, ele teve um aumento, as coisas aumentam mais do que o salário. Isso daí você pode ter certeza. Então, fazia o quê? Que as crianças e as mulheres precisassem trabalhar. E eles chegavam a trabalhar, gente, até 18 horas diárias. Já imaginou? Um dia tem 24 horas e 18 horas delas, né? Eles trabalhavam 18 horas, criança trabalhava, mulher trabalhava, não importa a idade, eles precisavam trabalhar. E uma das reivindicações deles, gente, era o quê? A liberdade de todas as pessoas detidas por motivo de greve. Antigamente, quando você fazia alguma greve, você poderia muito bem pegar a conta, né? Era demitido por fazer parte
da greve, antigamente. Mas agora, vamos lá, que até agora ainda existem situações aí em que as pessoas não aceitam. Então, outro direito que eles reivindicavam, de associação sindical, sem punições como a demissão. Abolição do trabalho de menores de 14 anos e proibição de menores de 18 anos e mulheres em trabalhos noturnos. Essa daí era uma das reivindicações. E sem falar que eles também pediam aí por melhores salários e condições de trabalho, lógico, né? Então vamos continuar assim. Aqui, gente, chegou o fim da República Oligárquica, que vocês podem acompanhar no livro na página 46. Na página 46 vai explicar sobre o fim da República Oligárquica. Então, Washington Luiz, ele governou o Brasil entre 1926 e 1930. E nesse período, lógico, como todos os outros, enfrentaram problemas políticos devido à economia do nosso país. Então, nessa época, o país ele sofreu uma grande crise econômica, que por mais que tenha se iniciado lá nos Estados Unidos, né, chegou em outros países, e um desses países é o nosso. Gente, olha só. Vocês lembram da política do café com leite, que ocorreu aí em 1930? Então, o presidente Washington Luiz acabou com a política do café com leite em 1930, assim que ele foi eleito. Então, ele resolveu o quê? Apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes. E a escolha gerou descontentamento dos políticos de quem? Dos políticos mineiros. Lembram que eles ficavam revezando o poder entre São Paulo e Minas Gerais? Então, o que eles fizeram? Ele resolveu apoiar o paulista Júlio Prestes, e essa escolha não foi aprovada pelos mineiros, que eles apoiavam quem? Getúlio Vargas para a presidência. E vamos ver o que ele resolveu fazer. Apesar de ter vencido Júlio Prestes, não tomou posse. Júlio Prestes, ele venceu a eleição, só que ele não tomou posse, pois devido às revoltas, as Forças Armadas forçaram o Washington Luiz a deixar a presidência. E apoiaram quem? Apoiaram a posse de Getúlio Vargas. Então, aqui foi o fim da República Oligárquica. Então, vamos passar o slide. Muito bem, olha só. A nossa aula de hoje foi das páginas 41 a 46, e vocês irão responder a página 41, 42, 43, 44 não, gente, aqui não, tá? 45 e 46. E agora vocês irão folhear o livro de vocês e irão colocar na página 164. Deixa eu só colocar o meu livro aqui rapidinho, vamos lá. Página 164 do livro de Geografia, e o nosso assunto agora é sobre densidade demográfica. Então, vamos lá descobrir o que é a densidade demográfica, gente. Olha só, a população brasileira, ela não é distribuída igualmente em seu território. Há regiões e estados com muito mais habitantes do que outros. Vamos verificar? Para saber como ocorre essa distribuição, comparamos as informações da densidade demográfica de um lugar com as de outro. Aqui vocês têm um exemplo de região, estado e município.
Então, a densidade demográfica é o que? Indica quantos habitantes há por quilômetro quadrado. Como é que é feito essa divisão, ó? Aqui é uma divisão, tá? Você pega o número de habitantes de um local, que é aquela população absoluta, que nós já falamos, que foi o assunto da nossa aula passada de geografia. Nós dividimos pela área de um local, que também nós já falamos sobre isso, né? A área de um local. E dá igual que habitantes por quilômetro quadrado. Então, primeiro nós pegamos o número de habitantes de um local, que é a população absoluta, e dividimos pela área de um local, que é o quilômetros quadrados. E nós temos o resultado, habitantes por quilômetro quadrado. É dessa forma que nós descobrimos a densidade demográfica de um local. E aqui nós temos o exemplo da página de vocês, aí, ó, na página 165, tá? Aí da página 165, que tem a densidade demográfica de um local e quantos habitantes tem por área. Por exemplo, aqui no Amazonas, ó, nós temos 2 habitantes por área por quilômetro quadrado. Só passar mais uma vez. Assim, aqui nós temos a densidade demográfica por regiões, que é aí no ano de 2010, tá? A densidade demográfica por regiões, aí nós temos da região norte, ó, quantos habitantes por quilômetro quadrado, ó, 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, olha aqui no sul, olha o tamanho da região norte para o sul, olha a quantidade de pessoas que tem na região sul, ó, 48, gente, 48 habitantes por quilômetro quadrado. É uma área muito populosa. Vocês irão responder a página 165 e 166, tá? E a nossa aula de hoje foi referente às páginas 164 e 165. E agora nós iremos continuar com a nossa matéria de língua portuguesa. E o nosso texto de hoje, que é da página 100, gente, eu não sei por que eu coloquei página 93. Então, é a página 100, mais uma vez, ó, página 100, a lenda de como surgiu a voz do papagaio. E aqui, ó, nós temos já a figura, nós já temos a foto do texto de vocês, que eu vou ler com vocês. Então, vamos lá. Já contei muitas histórias de quelônio e de felino, mas agora é uma lenda que no verso eu afino, para dizer de um papagaio que antes era um menino. Não se assuste, meu leitor, nem despreze a poesia. É que a voz do papagaio no passado não existia. Afinal, lendas misturam o real com a fantasia. O menino era guloso e comia sem parar, adorava engolir, sem ao menos mastigar, o que visse pela frente para a fome saciar. Certo dia com a mãe, a floresta caminhou, de uma bela mangabeira, muitas frutas retirou, e ao voltar para sua casa, a mãe na brasa as assou. O menino olhava a brasa, que assava sem parar, ficou com água na boca, começou a suspirar. A barriga da miséria, nesta hora eu vou tirar. Sem pensar que estavam quentes, uma a uma retirou, jogou as frutas na boca, engoliu, nem mastigou. E você, caro leitor, adivinha o que passou?
Tentou cuspir as mangabas, a garganta foi fechando, com aquilo que engoliu, crá, foi o som que lá surgiu. Mas não foi só o som novo que o menino recebeu, com a força que ele fez, um bico nele cresceu, e uma cauda bem formosa no garoto apareceu. Cada vez que ele coçava, uma pena aparecia, e plumagem colorida o seu corpo recebia, e o som do crá toda hora ele fazia. O menino transformou-se em um bicho vaidoso, bateu asas, mas deixou-nos um presente valioso. Papagaio hoje fala, porque um dia foi guloso. E esse texto, essa interpretação de texto é da página 100 com a página 101. Vocês irão responder a página, ok? Da página 102 e a página 103. Vocês irão responder esta atividade de acordo com a leitura deste cordel. Muito bonita essa história, essa poesia do cordel. Então, vamos lá. Vocês irão responder aí a página 102 e 103, tá? E a nossa aula de hoje foi referente às três matérias, História, Geografia e Português. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Mais uma vez, fiquem bem e se cuidem.